que eu sempre digo, a passabilidade, ela não é nossa, ela é impossível de ser conquistada, porque a passabilidade é do outro, porque é o outro que te julga passável ou não passável. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Trans. Estou aqui com ele, piauiense de nascimento e alma, crescido no Maranhão e morador de São Paulo por força da gravidade. Médico pela Universidade Federal do Maranhão, psiquiatra pela residência de psiquiatria da Secretaria de Saúde da Universidade de São Paulo, através do Hospital Geral de Carapicuíba. Travesti pelo Conselho Federal de Medicina, transmasculino um tanto feminino, segundo ele mesmo, psiquiatra de postinho no núcleo de cuidado à população trans de Taboão da Serra e voluntário no núcleo trans da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Estou aqui com ele, meu querido convidado de hoje, Camilo Miranda. Prazer. Muito obrigada por ter topado participar. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar entre nós para falar sobre, enfim, todos os assuntos, mas é sempre muito gostoso, né, ter essa oportunidade. Sim. Gente, piauiense, estava mencionando aqui anteriormente com ele que eu nunca falei essa palavra na minha vida, assim. Quando eu li, falei, manda uma apresentação. Aliás, esse texto que eu falei é dele, viu, gente? Assim, super bonito o texto. E eu falei, nossa, piauiense, nunca tinha lido. Espero que cada vez você leia mais, né? A gente tem... Estamos a chegando gente aos não tem- pouquinhos, né? Já tem, ainda bem que hoje a gente já tem um pouquinho mais de piauienses por aí pelo mundo, ganhando mais destaque, né? Espero que em breve você precise e possa falar mais sobre... Sim, com certeza. E você cresceu... Porque você fala piauiense de nascimento e alma porque, claro, você tem essa paixão pelo teu... É porque eu cresci no Maranhão, né? Eu tenho... com 5 anos de idade, na verdade, eu fui para São Luís do Maranhão. Também tenho um carinho especial, né? Foi onde eu, enfim, estudei, a minha vida acadêmica praticamente toda. Cresci lá, mas a minha família mais próxima mesmo é no Piauí. Então é aquilo que a gente sente como lar, né? Entendi. Tava só eu, meu pai A e minha alma mãe. está ali, assim. No Maranhão tava eu, meu pai e minha Coração. mãe, né? E aí depois, óbvio, fazendo amigos e tal, mas o núcleo familiar mesmo é do Piauí. Ah, que bacana. E aí você cresceu no Maranhão e Sim. se formou lá, você fez medicina, né? Você falou. Isso. Na Universidade Federal. Isso. Eu Psiquiatria. fiz primeiro um semestre na estadual, que era no interior do Maranhão. Foi uma experiência divertida, foi legal, assim. E aí depois eu passei na federal e voltei a morar na capital, né? Que é em São Luís, onde meus pais já moravam. E aí, mas sempre ia, assim, todas as férias, se tinha oportunidade de feriado, carnaval, eu sempre estava indo para minha cidade passar lá. Gosto muito. Inclusive, sou muito fã de carnaval, adoro. Que legal. E que história é essa, assim, de morador de São Paulo pela força da gravidade? Conta isso aí. Eu falo porque, assim, tem uma música do Belchior, né, em que ele fala sobre isso. E que ele brinca, ele fala do policial pedindo o documento dele, olhando aquele nome comprido. Ele tem, o Belchior tem vários sobrenomes, eu também, né? Eu tenho 4 sobrenomes, então... E ele brinca que o cara olhava, achava engraçado, e ele conta essa história, enfim, de mais um nordestino que acaba vindo para o Sudeste tentar a vida, e eu acho interessante esse jogo, né? Da força da gravidade, pensando do norte ao sul do Brasil, e da necessidade que muitas vezes a gente precisa, né, recorrer a isso. É o que você falou, pô, nunca falei o nome piauiense, né? O meu estado é um estado muito cheio de coisa, muito interessante, né? Assim, a gente tem o Whindersson Nunes agora, tem a Dada Coelho, que inclusive é da minha cidade. Olha. E assim, mas a gente tinha muito pouca oportunidade, né? Um estado que recebeu muito pouco investimento durante muito tempo, então estava sempre ali entre os estados mais pobres do Brasil, né? Infelizmente. E aí acaba que muitas vezes por falta de espaço a gente vai procurando em outros caminhos, né? Essa gravidade da política do nosso país, que muitas vezes não olhou para o Nordeste, né? E é bacana, porque agora vem esse surgimento de representatividades ali, né? Sim. Que você citou alguns nomes e tal. E a internet foi fundamental para isso, assim, Foi, porque os talentos estavam lá, né? As qualidades estavam lá, mas era muito difícil o acesso.
E eu sou meio bairrista, assim, nesse sentido, mas porque eu fico brincando, por exemplo, com o pessoal sobre músicas, né? E aí eu venho aqui e o pessoal, tem essa, sei lá, essa dupla sertaneja, essa banda que gravou essa música. Gente, essa música era um forró há 20 anos atrás. Olha. Né? Mas a coisa ficava ali, fazia sucesso entre a gente, mas não tinha esse reconhecimento, inclusive financeiro, para os artistas, mas também, enfim, em vários outros ramos e profissões. E a internet começou a dar espaço para isso, né? E aí você começa a ver pessoas, que eu falei, o talento já estava lá e elas começam a ser vistas, né? E você começa a dar nome aos bois, vamos dizer assim. Sim. Você começa a entender, que nem você falou, não tinha o reconhecimento, sobretudo da classe artística, que já não tem normalmente, né? Já é difícil, sim. Ainda mais no Nordeste ali, como você falou, um estado que ali sempre teve nunca teve um foco forte. Sim. E agora a internet conseguiu desabrochar isso, trazer aquelas representatividades para o mundo. Na pandemia foi bem interessante, porque a gente viu, assim, grande parte dos sucessos que estavam tocando vinham muito do Nordeste e veio dessa força, porque lá a gente sempre gostou de escutar as nossas músicas, assim, né, das pessoas de lá, mas era isso, acabava que, em termos financeiros de reconhecimento, ficava fechado, porque ficava nichado, não porque a gente queria, né, mas porque, enfim, toda a cultura mesmo no Brasil. A engrenagem da coisa que a gente sabe como é que funciona, sim, né? E até hoje é difícil, né? Muitas pessoas acabam vindo para São Paulo por isso, para tentar uma oportunidade que às vezes não consegue, não aparece em outros lugares. E foi por conta disso também que você um pouco instalar aqui? Quanto tempo você está aqui em São Paulo? Ixi, eu tô há 7 anos. São Paulo, você fala capital, menos. Você está aqui na capital, né? Eu sempre estive na Grande São Paulo, porque a minha residência é em Carapicuíba, que é um município aqui do lado. E aí, quando eu vim fazer a residência, eu morava literalmente no hospital. Tinha uma república, tipo uma mini república, assim, no hospital. E eu morava lá. E assim, na época que eu fui, que a gente faz uma prova, que é essa da secretaria, né, do estado, e aí eles vão chamando, primeiro lugar, você quer ir pra onde? Segundo lugar, pra onde? Vai chamando por ordem, né? E aí tem várias opções de locais. E eu lembro que na época que eu fui escolher, um dos critérios para mim era ou tinha que ter uma moradia, ou pelo menos um auxílio moradia, porque eu não tinha como me sustentar morando em São Paulo fazendo a residência. E aí eu fui para lá, e assim, para mim foi muito bom, assim, porque tinha onde morar. Eu comia no refeitório do hospital, legal, né? Todas as minhas refeições, morava tinha um suporte lá. Ali de... Sim, mas aí era muito mais... Tinha como eu viver, né? Porque se fosse só da bolsa, ficaria muito mais difícil. Mas aí eu ficava lá em Carapicuíba, mas sempre vinha para São Paulo, tinha outros amigos aqui. Mais família? Eu tinha alguns parentes mais em Osasco, assim, também na Grande São Paulo. E aí depois a minha esposa, né, que na época era minha noiva, veio para São Paulo e ficou morando em São Paulo. E aí eu ficava meio que indo e vindo da residência para lá. E aí, quando terminei a residência, que eu me mudei assim, completamente para São Paulo. Mas sempre fiquei, né, nessa via ali. Que bacana. E aí vim para isso, vim para fazer a residência e fui ficando, né? Aí vim estudar, vim fazer a residência, aí passei no concurso, que é esse lá, né, em Taboão da Serra. Sim. E aí comecei a trabalhar, estava de voluntário no núcleo, e aí, né, fui ficando em São Paulo. Você ainda está atuando nesses espaços? Nesses dois, sim. De Taboão e na Universidade Federal de São Paulo? Na Unifesp, né, no núcleo da Unifesp, eu não estou mais no atendimento direto, eu fiquei bastante tempo, assim, a pandemia, inclusive, acho que quase a pandemia inteira eu estava como único psiquiatra lá na época, atendendo e tal, a gente teve que fazer online, porque o serviço lá é praticamente só de voluntários, né? Agora a gente tem mais um pessoal que é da própria universidade que está trabalhando, mas a base dos atendimentos é de voluntários, né? E aí na época, pandemia, deu aquela dificuldade, o pessoal se deslocar, enfim, e aí acabou que ficou só eu e eu, né, fui, para não parar o serviço. E aí acho que tem mais ou menos quase uns 6 meses, talvez, que eu parei os atendimentos direto, mas eu ainda fico lá dando aula, vou para os residentes, né, faço orientações, quando tem que dar aula também para o pessoal da Unifesp, às vezes da graduação e tal, a gente faz. Então sempre estou participando ali de um jeito ou de outro. Que bacana. E no Taboão você ainda está No Taboão é que eu fico a maior parte do tempo. Eu fico na UBS, né? E no núcleo de cuidados da população trans de lá também, que está nascendo, né? Ele está engateando. É recente isso?
Eu acho que tem um ano e pouquinho só que a gente está lá. No começo era mais para ser uma referência para as pessoas trans serem orientadas mesmo, né? Tipo, tem uma dúvida, onde é que eu posso procurar? E aí a gente foi conseguindo aos pouquinhos ganhar espaço. Agora a gente Que tem um lugarzinho bacana pra isso. gente. E aí a gente tá. É, é uma coisa que me deixa muito feliz e me dá um orgulho, assim, porque quando eu comecei a trabalhar lá, e aí eu comecei a atender algumas pessoas trans na minha UBS, Sim. e uma das pessoas que eu atendi na época é funcionária da prefeitura, e aí ela foi atrás, e ela foi montar, né? E aí eu fui muito feliz, e aí ela foi me chamar, chamou outros médicos que já atendiam ela, que ela conhecia, que trabalhavam com a população trans, e assim, pessoas que estão lá mesmo por... Não é totalmente voluntário, né? Mas é um trabalho extra que a gente faz, mas pessoas que estão muito comprometidas, assim, realmente Que bacana. em querer fazer o negócio andar, né? Porque a gente sabe que não é fácil Sim. para atendimento em saúde no SUS e Para para a trans, população trans. né? E lá vocês têm um corpo multidisciplinar, assim, bem bacana, assim, endócrino. A gente está começando, a gente tem ginecologista, endocrinologista, psiquiatra e psicólogo, Poxa, né? Por enquanto a gente tem esses profissionais. A gente está tentando conseguir mais um pessoal, vamos ver. A gente vai seduzindo, né? A gente vai chamando, não, porque legal, porque você já tem um corpo interessante que já já, abarca não, a muitas das base. necessidades da população trans. Sim, e aí a gente está se organizando, né, para fazer mais rodas. A gente já faz algumas rodas de conversa, sempre tem alguns projetos, fazer grupos de terapia, que já tem com a psicóloga, fazer uns grupos mesmo de acompanhamento, assim, né? A gente está se estruturando também para fazer isso e esperamos que também em breve a gente volte a ter assistente social, porque a gente tinha uma assistente social e ela teve que sair. A gente está esperando ver se a gente consegue, porque também ajuda muito, é muito importante. Sabe que boa parte das pessoas acabam estando em situação de vulnerabilidade, A né? grande Então, maioria, né? então ajuda muito, assim, é muito Sim. importante, um profissional muito importante pra Puxa, que gente. bacana esse trabalho. E é uma luta, né? Não é fácil, porque a gente, como eu te falei, a gente inaugurou, né? E já tem um ano e pouquinho, e nos primeiros meses a gente a gente conseguiu fazer assim alguns acolhimentos, assim, o pessoal chegava, a gente conversava, orientava, mas dar o fluxo dos atendimentos foi difícil, assim, foi mais complicado, né? Entraves burocráticos, não tinha espaço, a gente usava um espaço, né, emprestado, aí a gente só tinha espaço aos sábados, né? A gente tinha que ir aos sábados para fazer o Porque atendimento, era o porque dia era um que eles tinham espaço disponíveis porque para ceder. exatamente, porque o espaço era ocupado por outros profissionais durante a semana. Aí foi uma luta muito grande, né? Aí a gente conseguiu esse espaço agora nosso, e aí durante a semana, então agora a gente já tem essa referência até para os próprios usuários irem lá, né? Enfim, tirarem dúvidas, marcar a consulta. E aí a gente tá, né? Ainda são poucos horários, ainda não está exatamente do jeito que a gente gostaria, mas já está evoluindo. E aí a gente já consegue dar alguma ajuda e suporte, assim, orientação, né, para essas pessoas. É muito essencial isso, né? Demais. E tem a demanda, né? Que era uma coisa que, quando a gente começou, às vezes o pessoal falava, não tem pessoas trans aqui. Como que não tem? Tem. Né? Elas não estão aqui porque elas sabem que não tem o serviço, elas vão para São Paulo, vão para outros lugares procurar. Mas se abrir um serviço aqui, tem. Tanto que abriu e, assim, muito rápido a gente já tinha uma lista gigantesca de espera, assim, de pessoas lá do próprio município esperando, né, enfim, o atendimento. E aí a gente está se organizando, assim, para conseguir fazer, né, dar andamento. Ainda bem, a maioria das pessoas estão super bem, né, ainda bem, né, é mais para fazer o acompanhamento mesmo de saúde, da hormonização, né, muitos também têm interesse na cirurgia, então, pelas regras, né, do SUS é obrigatório fazer o acompanhamento em uma equipe múltipla pelo menos 2 anos para ter Sim, para ter acesso à os cirurgia. laudos, né? E aí é isso que a gente quer dar esse suporte para essas pessoas, né? Pra daqui talvez um ano e pouquinho a gente já está Nossa, mas talvez começando a ter as isso é primeiras muito bom. cirurgias. Muito bom, porque eles têm acesso a esse serviço, esse acompanhamento, né? Eles conseguem... Eu acho que o acompanhamento, principalmente o psiquiátrico, o terapêutico e o endócrino, são muito, muito imprescindíveis, né? É o que quando o pessoal chega, porque a gente sempre
pergunta, né? Faz questionáriozinho e a endócrina é sempre o que todo mundo quer passar, né? Sempre eu o fico que imaginando. a maioria quer, né? Mas psiquiatra e psicólogo depende. E Mesmo eu porque eu acho... entendo porque... Desculpa. Não, Pode eu ser. entendo que eu ia falar, só que a psicologia e a psiquiatria por muito tempo não foram muito legais com a gente, né? Historicamente. Então eu entendo que alguns chegam um pouco com o pé atrás, assim. Isso eu acho que é normal. Mas o fato, por exemplo, eu acho incrível o fato de você ser um homem trans, ao nível de confiabilidade, de segurança que gera quando... Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu fui começar a fazer o meu atendimento com um psiquiatra, era uma psiquiatra, uma mulher cis. E ok, ela não tinha experiência com pessoas trans. E foi difícil no início quebrar uma barreira de entendimento, de conhecimento do que é essa natureza, né? E realmente chegar a ela conseguir dar o passo a passo, efetivamente ajudar de forma profissional. Com a terapeuta eu tive a mesma coisa, eu tive que mudar de terapeuta até achar uma mulher que eu acabei achando uma terapeuta do próprio HC ali, do corpo multidisciplinar deles. E faz muita diferença quando você tem um acompanhamento com uma pessoa que atende essa população, porque você já se sente segura, você já sabe que você está se abrindo com uma pessoa que abraça você. E eu acho que pelo fato de você estar lá, não só entender, mas como você também ser uma pessoa trans, deve ser incrível essa relação de confiabilidade que você gera com esses pacientes que você atende, não é? Eu acho, Sente eu isso? acho muito desafiador ser uma pessoa trans na saúde cuidando de pessoas trans, mas ao mesmo tempo é muito bom. É um desafio porque ao mesmo tempo que tem isso e é muito legal, e eu falo, né, do meu lado de paciente também, né? Quando eu vou procurar também tenho a mesma dificuldade para achar, enfim, profissionais, porque é isso, a gente fica sempre meio com o pé atrás. Será que essa pessoa vai entender quando eu falar isso? Será que ela vai, né, entender que isso não é porque eu tô ficando doido, é porque tem transfobia no mundo, sabe? Não é uma moda, não é uma tendência, tipo, Exato. E aí faz aquilo a gente diferença. também pensa assim, será que tudo que eu for trazer de dificuldade a pessoa já vai dizer, é porque você é trans, né? Assim, não é, tem nada a ver, é a minha vida. Então eu entendo, fico feliz de poder muitas vezes ser essa pessoa para os usuários, para os pacientes que chegam até mim, mas ao mesmo tempo tem isso de ser desafiador, porque a gente se cobra muito, né? A gente quer sempre fazer mais, porque a gente sabe que mais ou menos o que aquela pessoa está passando. E ao mesmo tempo a gente tem as nossas limitações individuais enquanto pessoas e do próprio sistema, do serviço, né? Então é sempre, eu considero bem desafiador, mas é o que me motiva a fazer e estar lá, né? Tanto em Taboão, como quando eu fui iniciar atendimento particular, eu não era uma ideia na minha cabeça, assim, eu sou médico do postinho, né? Eu sou SUSão, assim, eu fiz faculdade pública, eu me formei no SUS, e eu não tinha esse projeto, assim, de fazer consultório particular, nada disso. Você sempre teve o intuito de atender as pessoas que são desfavorecidas, né, e que Exatamente. precisam dessa E capacitação ali. quando eu pensei, né, que eu fui entrar pro privado, assim, também foi nessa ideia, porque inicialmente era esse o projeto da clínica que eu estava trabalhando, era formar um atendimento, ainda que privado, mais específico para pessoas trans, né? Não excludente, óbvio, qualquer pessoa poderia ir, mas só com profissionais que trabalhavam com pessoas trans, que tinham esse conhecimento e já tinham experiência, né? E aí, mais uma vez, é aquilo que, né, você também talvez tenha vivido, que mesmo que você tenha um plano de saúde ou você tenha como pagar, não é fácil encontrar profissionais, né? Não é. E aí foi isso que na época me pegou. Eu pensei, cara, eu acho que, né, não existe isso em lugar nenhum do Brasil. A gente precisa Sim, fazer então acontecer, porque, querendo ou não, né, tô lá no SUS, adoro estar no SUS, mas também achei que dava pra gente fazer alguma coisa, né, em outro âmbito e tal. E é o que ainda me motiva a continuar, assim. O meu foco de trabalho é a população trans mesmo, assim. que bacana. Gosto. E é legal também quando a gente chega lá e fala. Porque às vezes chegam alguns pacientes e eles não sabem que eu sou trans. E aí eu começo a conversar e, assim, pra mim é muito natural. Eu brinco que, inclusive é o que eu quero para todas as pessoas trans do mundo, é que seja tão natural
que um dia eu tô aqui num bar com gente que eu nunca vi na vida e de repente o assunto é menstruação e eu falo, não, porque quando eu menstruava, Sim. e porque pra mim é natural e eu não acho que preciso ficar, né, me medindo. Então às vezes eu tô conversando, aí o paciente fala alguma coisa e eu falo, não, porque a gente, não sei o que, a pessoa fica, não, peraí, como assim? Como assim a gente, né? Não, porque eu sou trans, eu sou... E é legal, assim, porque eu acho que dá essa motivação. Eu lembro uma história muito feliz, mas eu lembro da minha primeira paciente trans que eu tive na vida, né? Quando eu vim aqui para São Paulo. Ainda estava na residência, estava fazendo estágio no CAPS Álcool e Drogas, né? E assim, quando ela... Eu ainda não hormonizava na época. Mas ela chegou e aí ficou me olhando assim. Aí uma hora eu perguntava, posso te fazer uma pergunta? Você é um homem trans e tal? E ela estava muito mal na época, assim, ela tinha abandonado todos os tratamentos dela, estava com ideação suicida, estava fazendo uso de muita droga. E ali eu percebi que quando ela viu que o profissional que estava ali também era uma pessoa trans e estava aberta a escutar o que ela estava dizendo, estava respeitando o nome dela, estava respeitando o gênero dela, ela se engajou de um jeito no acompanhamento que ela saiu literalmente de uma pessoa que estava com várias tentativas de suicídio, sem fazer tratamento de HIV, sem usar nenhuma medicação para depressão e usando assim droga muito assim o tempo todo, ela acordava, usava droga Super recorrente o uso, assim. para uma pessoa que andava 6 horas para chegar na consulta. Nossa. Porque, né, e aí né, as minhas críticas que muitas pessoas falam que essas pessoas, não quer se cuidar, tá assim porque não tem força de vontade. Pô, ela andava 6 horas para chegar numa consulta. Porque às vezes não tinha o transporte da prefeitura e ela não queria faltar. E aí ela saía de manhã para chegar na consulta à tarde. E assim, né, e digo que não é uma história feliz, porque apesar dela ter melhorado, mais uma vez a transfobia que nos cerca, né? Ela estava engajada, a gente conseguiu vaga para ela voltar ao tratamento do HIV, ela, né, conseguiu controlar o uso de droga na época, estava voltando a tomar medicação. Aí ela ficou doente, assim, ela chegou um dia na consulta com muita tosse e tal, aí eu fui, examinei e falei, ó, você vai para pronto-socorro, a gente conseguiu a ambulância, levou ela para pronto-socorro. Isso era, acho que, tipo, uma quinta ou sexta, assim, eu sei que só na outra semana que eu ia vê-la de novo, né? E aí não tive mais notícias e aí eu fui perguntar para os colegas, né, que conheciam, sabiam dela, de onde ela morava, né, que ela estava em situação de rua, mas ela estava numa praça específica que tinha um pessoal que ia lá ajudar, né, enfim. E aí eu fui, pô, o que aconteceu com a Débora? E aí me falaram que ela havia falecido e a minha dor maior é que, até onde eu sei, ela foi para o pronto-socorro. E aí chegou uma mulher nordestina, que é isso, ela também era piauiense, de uma cidade perto da minha, então isso é algo muito marcante para mim, muito forte. Porque, por isso que eu te falo que é um desafio, porque mexe com a gente. Né? Era olhar para ela e dizer, podia ser eu. Ela também veio pro sul, né, pro sudeste, pela força da gravidade. Ela sofreu transfobia lá e ela veio para cá. Chegou aqui, ela não teve oportunidade, ela não conseguiu trabalhar, teve que sobreviver da prostituição. Ela se contaminou com HIV, né? Ela ficou em situação de rua, usou droga, enfim. E aí ela chega nesse pronto-socorro, então uma mulher nordestina, negra, travesti, em situação de rua, usuária de drogas, HIV positivo. O médico não examinou ela. Ele olhou para ela, viu as queixas, deu um antibiótico e mandou para casa. E a gente não sabe exatamente do que ela faleceu, mas o que falou na época é que a suspeita era leptospirose. E assim, é isso, né? A gente sabe que, infelizmente, mulheres negras são menos examinadas, pessoas trans são menos examinadas, né? Essa cadeia aí de combos de minorias são pessoas que são menos olhadas mesmo, né? Então, e aí é uma coisa que eu sempre, quase todas as aulas eu comento e falo, porque é a minha bandeira desde do começo, assim, na saúde, faço palestras, dou aula, tanto para as pessoas entenderem o que é a transgeneridade, mas para tirar totalmente esse olhar patologizante, de doença, de estranheza, de nojo, porque isso realmente faz toda a diferença. Se você realmente entende que ali é uma pessoa que está ali, um ser humano, você vai atender. E como você falou, a questão não é nem se o profissional é trans ou cis, mas o quanto ele está aberto a ver a pessoa que está ali sem esses preconceitos e sem essas concepções, né,
patologias. Porque, bom, aprendi muito lá na Unifesp com profissionais cis, né? Cheguei lá, era só um jovenzinho na residência, pediu, por favor, posso entrar aqui para aprender a fazer um estágio. E o pessoal me acolheu super bem. E, assim, pessoas maravilhosas. E eles me ensinaram muita coisa, né? Então, acho que tem a ver mais com isso, de você olhar para a pessoa como uma pessoa. Mas essa é a minha briga em todos os serviços que eu vou, porque lá em Taboão a gente começou do zero, né? Então, para falar com a equipe, com a prefeitura, como é que ia ser, eu falei, gente, eu só vou ficar se for assim. Se for para ser patologizante, se for para botar em forma de bolo e, você é trans, vai fazer cirurgia, vai hormonizar, tem que passar com o psiquiatra porque você é doido, eu não vou ficar. Né? E essa é a minha luta, assim, é a coisa que me move ainda, assim, porque a gente sente, a gente que passa pelo outro lado, a gente sabe que não dá pra só, enfim, fechar os olhos pra isso, né? Enquanto pessoa trans, a gente sente na pele as transfobias que as pessoas sentem. Né? Sim. Eu até comentei sobre isso com outro convidado, de que recentemente eu vi uma mulher trans sendo expulsa, um vídeo de uma mulher falando assim, que absurdo você tá aqui dentro, filmaram assim, né? E ela, super assim, horrível a cena, e tentando expulsar a mulher trans do banheiro, falando que ela não era mulher, que ela tinha nascido homem, que era um absurdo ela estar ali dentro. E eu comentei com ele, falei, quando eu ouço isso, me dá uma quentura, e não é assim, eu estou vendo uma mulher trans sendo agredida, sendo violentada, verbalmente ou, no pior dos casos, fisicamente. E quando a gente fica sabendo dessas microagressões que as pessoas trans sofrem, ou agressões mesmo ali, nesse caso, nós estamos sofrendo aquilo. E é assim, um sentimento muito forte de que é você que está ouvindo aquilo. Né? E é o que você falou, é desafiador, eu entendo, por conta disso. Porque você sente na pele. Né? Da mesma forma, por isso que também a gente sempre fala, por mais que uma pessoa cis ela esteja engajada em levantar a bandeira, e eu acho isso lindo, sobretudo as pessoas cis ali e hétero, né, que levantam a bandeira da homoafetividade, da transgeneridade. Só que eu sei que essas pessoas elas nunca vão conseguir sentir na pele o que é ser trans. Por mais que elas estejam em contato com essa população, por mais que elas escutem as suas dores, por mais que elas tratem suas patologias, por mais que elas vejam sucessos, mas elas nunca vão entender. Porque eu acho que é isso que acontece. Se você vir uma pessoa trans sendo agredida verbalmente, você não sente o que uma pessoa trans vai sentir quando você vê aquilo. Né? Com certeza. E eu acho que esse seu trabalho, não só sendo ali diretamente com resultado direto e assertivo mesmo com a população trans, mas além desse trabalho você tem essa voz ativa com uma representatividade transmasculina e que você, acho que acima de tudo, traz uma normalização da existência trans. É isso que é importante. Que é o que você falou, tirar esse estereótipo sempre da mazela, da dor, e a gente sempre tentar demonstrar que a natureza trans ela é absolutamente normal ao ser humano, assim como é a natureza cis, e conscientizar as pessoas de que ser trans é absolutamente normal, trazer os corpos trans, Sim. as pessoas trans, tirar desse lugar de marginalização para esse lugar de normalização, para esse lugar de afeto, para ocuparem espaços de respeito. E eu acho que isso que você faz tem esse papel, né? Não só de estar ajudando diretamente, mas de estar cada vez mais levantando essa consciência de que, gente, ser trans é normal. Exatamente. E as pessoas deixarem de pensar em trans sempre de uma forma objetificada, sempre de uma forma sexualizada, Sim. sempre de uma forma marginalizada. É que eu falo, né? Se você empresa e tal, às vezes eu vou dar palestra e falo, não é só colocar pessoas trans ali, é colocar elas em pé de igualdade. Sim. Porque não adianta eu falar, eu tenho uma pessoa trans na minha empresa, mas ela tá no cargo mais baixo, excluída no canto. Não, a gente tem que estar em pé de igualdade, porque se meu professor é trans, se o meu médico é trans, se a minha advogada é trans, poxa, então eu começo, realmente. Sim.
Porque senão posso até tirar do estereótipo talvez mais marginalizado, mas eu faço um outro estereótipo de inferioridade, e não é isso, né? É a gente estar lá de igual para igual mesmo, assim. E isso é uma força enorme para as pessoas trans que ainda estão nesse espaço de marginalização, porque elas estão vendo que existem pessoas trans que estão conquistando espaços. Sim. E fala assim, é possível, tá mudando, a coisa tá mudando, sabe? Eu não sou tão novinho, né? Então, quando eu estava na faculdade, quando eu comecei eu só fui transicionar mesmo, assim, depois que eu terminei a faculdade, que é quando eu saio de casa e passo a me sustentar. Ali pelos 19 anos? Não, eu formei com 25, né? Medicina. Eu entrei com 19 e Verdade. formei com 25. Então, só com 25 anos, né? E é tanto porque durante a faculdade que eu começo a estudar por conta própria, porque eu não tinha isso na faculdade, assim, sobre gênero, nada. Mas a visão, eu sou tão antigo, que na minha época, o diagnóstico mais moderno era de transtorno de identidade de gênero. E era uma coisa muito binária. E eu lembro que eu conversei uma vez com uma amiga minha, assim, né? Porque eu já tava, tipo, cara, acho que é isso e tal. Não falei isso pra ela, mas vamos conversar sobre esse diagnóstico. Mas a ideia era tão fechada e eu lembro dela falar, não, mas para ter esse diagnóstico, a pessoa tem que, assim, desde criança, né, já falar, eu sou um menino né, e como eu falei, eu não me identifico como um homem trans. Em alguns momentos, talvez para encher o saco de conservadores, sim, mas eu sou uma pessoa transmasculina, né? Eu não me coloco nesse binarismo. Peço até perdão, no início eu falei você como homem trans, né? Eu usei esse termo. Mas eu acho que politicamente é importante, às vezes, a gente também demarcar, né? Mas, assim, eu falo porque quando eu fui entendendo, eu falo, pô, eu acho que é isso, mas eu não me via nesse lugar de homem binário. Eu falava, então eu não posso ser trans, Entendi. Eu não sabia o que fazer. E aí, enfim, só depois que eu continuo estudando, saio de casa, passo a me sustentar, eu falo, bom, vou começar a fazer as mudanças que eu quero, né? Isso, eu fui servir ao exército, fui para Brasília. Aí eu começava assim, eu cortei cabelo, mudei o guarda-roupa, e aí eu já começava em situações sociais, assim, festas e tal, né? Já me apresentar no masculino e tudo mais, mas ainda meio que vivi aquela vida dupla no início, né? Só depois que eu transiciono mesmo. E seria com que idade que você assume público? Não, que eu comecei, porque foi meio gradativo, assim, com esses 25 anos foi. Quando eu vim para São Paulo, eu já vim muito com esse pensamento de vou agora já como Miranda e tal. E aí, no começo, algumas pessoas da residência quando eu cheguei, né, ainda me identificavam no feminino, mas foi muito passo a passo. Eu nunca cheguei para as pessoas só para falar assim, olha, agora você tem que me chamar de outro jeito. Mas eu comecei eu mesmo me chamar, me tratar no masculino na frente das pessoas, sem vergonha e sem medo do que elas iam pensar. E se elas entendessem, ótimo. Se não entendessem, iam ter que engolir do mesmo jeito. Sim. E assim foi esse passo, né? E aí eu comecei a harmonizar só com 30 anos, né? Então, tô falando, não sou tão novinho, então, na minha época... Na época que eu estava na faculdade, né, tinha toda essa outra visão e eu não tinha esse acesso. E o que me motivou quando eu passo por tudo isso e entendo que eu sou uma pessoa trans, duas coisas, né? Uma foi, eu não vou me esconder, porque eu não tinha essas referências na minha faculdade. Que é o que você falou, eu olhava, por muitas vezes eu pensei, como é que vai ser? Eu nunca conheci um médico trans. Como é que... então eu não vou poder ser médico. Representatividade. Eu pensava, não vou poder ser médico. Sim. Porque eu nunca vi um médico trans. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? Inclusive, durante esse processo, tive paciente se recusando a ser atendido por mim. Olha. Né? Tive problemas com um chefe, um trabalho, porque eu já usava o carimbo, né, com o nome... Só meu sobrenome, na época que eu usava só o sobrenome como nome social, né? E ele me obrigou a fazer um outro carimbo, porque as pessoas iam marcar no formulário lá da clínica e estava o nome de registro. E aí eles chegavam, eu não harmonizava ainda, mas já tinha uma aparência masculina, né? As pessoas chegavam e olhavam, achavam que era estranho, olhavam o carimbo, aí dizia que eu estava, né, falsificando, que não era eu, que era falsidade ideológica. Eu fui falar para ele, olha, mas esse é o meu nome social, vocês mudem no sistema. Mas, enfim, não, ele me obrigou a fazer um outro carimbo com o nome de registro.
E assim, foi uma época muito difícil para mim, porque pô, eu ia trabalhar com aquilo, era um peso assim, muito grande para mim, mas era o que eu tinha de trabalho na época, ainda estava na residência, eu não tinha muitas outras opções, precisava trabalhar, precisava de dinheiro, né? Ainda bem, assim, foi uma coisa boa para mim, que foi quando eu passo no concurso lá em Taboão, aí saio desse trabalho, e lá eu fui aos poucos, assim, que é uma outra coisa que eu me sinto confortável, né? É muito bom quando a gente tem um trabalho que, de fato, te respeita, assim, né? Tanto por ter esse lugar de estar se movimentando para fazer um ambulatório, mas, assim, eu uso meu nome social lá, né? Eu consigo, tá no sistema, então é uma coisa que É bem diferente. isso te dá até mais motivação para estar lá, né? Para Sim. trabalhar. Para nós trans, a gente percebe como isso é precioso, como faz diferença, né? Esses reconhecimentos. Sim. E tem muita gente que não entende isso, né? Ah, mas é só um nome. Gente, não é assim. Porque Não não é uma assim. vez, não é uma vez na vida, né? É o tempo todo. É. Então, seria só um nome se você errasse aqui hoje e nunca mais, mas todos os dias, várias vezes, né? Aí é muito estressante, é muito difícil. Então foi... E aí esse foi uma motivação, eu falei, não vou me esconder. Eu quero me mostrar, não sei, né? Não era nem a ideia de ser exemplo, era só de dizer assim, gente, eu existo, porque na época que eu fazia faculdade, né? Depois a gente tinha alguns professores que a gente imaginava que eram LGBT, por exemplo, mas ninguém sequer era assumido, nem LGBT. Eu lembro que meu único professor que falou sobre transgeneridade na época, ele fez uma roda de conversa sobre direito de pessoas trans. E eu lembro até hoje porque um cara da minha sala levantou lá para falar que aquilo ali não era assim, porque ele era evangélico e aí ele e a mãe dele não tinham nada contra, até tinham amigos que são, né? Então, porque minha mãe tem lá, sei lá, aquele coisa bem, vai um travesti, né? Bem errado, bem... E a gente não tem nada contra, mas Deus não quer, sei lá, aqueles discursos, né? E eu lembro que eu morri de vergonha porque era uma roda de conversa aberta ao público e tinha pessoas de fora da faculdade. E tinha uma pessoa trans ali perto. E eu desesperado, assim, quando terminou, eu fui falar, assim, olha, eu juro pra você que não são todos os médicos que pensam assim. Eu juro pra você que tem gente que não é desse jeito. E a pessoa, não, tudo bem e tal. E aí esse mesmo professor que promoveu isso, anos depois ele sai do armário para a sociedade como gay e assim, ele perde metade dos pacientes dele, ele é urologista. Então assim, muito fechado, né, o local ainda. E aí eu não tinha essas referências. Eu falei, cara, eu vou falar, assim, isso não vai ser uma questão, não vou me esconder, não vou vestir a capa da cisgeneridade para pelo menos as pessoas, vai que vem alguém e diz, pô, eu quero fazer medicina, será que dá? Pô, tem aquele cara lá, né, pelo menos ele é médico aí, tá? Acho que tá dando certo. E aí por isso que eu começo também a falar sobre isso muito abertamente e também pela minha família, né? Porque como minha família tá toda no Piauí e eu aqui, e toda a harmonização e tudo, eu já morava aqui, e eu falei, cara, eu vou ficar o ano inteiro sem ir lá, aí do nada eu vou aparecer bem diferente. As pessoas, como é que vai ser? Eu falei, preciso dar um jeito de transmitir isso pra minha família. E aí que eu comecei a fazer vídeo. É isso que eu falo, faz vídeo call todo dia, porque daí... Não, e não era nem chamada, porque assim... você começou a fazer vídeo vídeo pra internet. Pra internet. Pro Instagram, especificamente, porque eu ficava, minha família vai ver. Sim. E aí eu vou começar a conversar sobre isso meio que indiretamente, eles vão entendendo. E aí eu comecei a me tratar no masculino, né? E aí fui falando desses assuntos, fui introduzindo, fazia alguns textos, gravava vídeo. A minha ideia era essa, assim, tanto que os meus primeiros vídeos era isso, assim, tipo, contando algumas experiências minhas, minha infância e tal. Porque a minha ideia inicial era a minha família, assim, não era nem... Eu só queria mostrar para eles, olha, não veio do nada, não é algo que eu tô inventando. Paulatinamente que você foi criando a coisa, Isso. Você foi criando esse cenário, você foi demonstrando ali com respeito, né, com cuidado, assim, né? E como é que foi, assim, a recepção deles quando... Olha, da minha família, essa lá do Piauí, em geral, foi muito tranquila, assim, eu acho que eu tinha mais medo de como ia ser do que acabou sendo, assim, na verdade. Foi muito aos poucos, né? Eu fui mostrando, as pessoas foram entendendo, mas nunca teve uma reação ruim, do tipo de não aceitação, de debate. E é interessante que, assim, minha família tem divergências políticas importantes, né? E mesmo assim,
eu nunca me senti excluído por isso, nem desrespeitado, né? Uhum. Então, né, dessa parte, principalmente da minha família, que é lá do Piauí, assim, é um refúgio para mim. Gosto muito de estar com eles, Que assim, bom sempre isso. vou. Assim, para minha mãe, eu acho que foi o mais difícil, foi para ela, assim. E eu percebi que porque eu acho que minha mãe guardou muito isso para ela tinha muito medo, assim. Quando eu contei, fui tentar contar para minha mãe que eu namorava uma menina, assim, ela não queria nem ouvir, literalmente. Então, para ela foi muito difícil, assim. E aí, eu continuei indo, e aí no primeiro Natal, eu só, acho que da minha vida inteira, né, 34 anos, eu acho que eu só não passei 2 natais lá, da vida, né? Mesmo não morando lá desde os 5 anos. Mas você sempre Sempre voltou. ia. E aí um desses foi bem no iniciozinho da transição, acho que eu não sei nem se eu estava harmonizando ainda ou não, mas eu já, né, socialmente já me apresentava no masculino e tal. Porque eu fiquei com muito medo, falei, não sei como é que vai ser horrível, né? Você fala sempre a questão de estar se hormonizando e tal, é mais por conta da questão da barba. Que Da faz, aparência. porque a barba, porque é o hormônio, a testosterona, ela, com esse tema vasta, a barba, né? Eu, por Mais ou exemplo, nunca menos. tive barba, eu nunca tive barba assim antes, e eu ficava, Eu já era peludinho antes, assim, um pouco da testa. Mas, eu acho que vamos dizer assim, esteticamente, porque eu lembro que você sempre menciona a hormonização com relação à impressão da família. Isso, Eu acredito, então, que tem a ver com essa coisa estética. isso. E eu acho que, sobretudo, da barba, que faz essa diferença, não? Também, mas no ano seguinte eu ainda não tinha barba, porque eu só comecei a ter barba depois de mais de um ano de hormonização, assim. Então no ano seguinte eu fui, ainda estava com alguns meses, então não tinha barba ainda, mas minha tia já chegou, meu Deus, está muito diferente, e tal, porque a voz muda totalmente já no início ali, Sim. né? E assim, o formato do rosto já fica um pouquinho diferente. E aí eu falo da hormonização mais nesse sentido mesmo, assim, das pessoas olharem, que até então eu não sei Mas o exatamente como rosto as pessoas muda, estavam né? O entendendo. rosto muda bastante, né? A impressão que eu tinha que as pessoas estavam. Essa mesma tia minha que falou isso, depois eu soube que ela comentou antes, falou assim: falando de mim, né? Como assim, grande novidade que tá namorando uma mulher. Tipo, nunca, sempre foi muito claro, assim, esse era o jeito e tal. Mas na minha cabeça eu imaginava que eles ainda me viam como uma mulher masculina, assim, né? Entendi. E aí pra entender que eu quero harmonizar e tal, como é que vai ser? E aí eu acho que quando eu vou nesse outro ano e minha família normal, né, como se nada tivesse acontecendo, mas assim, tipo, tá diferente e tal, mas eu acho que também foi muito importante pra minha mãe, porque aí ela sentiu que tava tudo bem, assim, ela viu que, putz, não vai ter problema, porque eu soube que ela teve esse medo, assim, que ela chegou a falar com minha tia, tipo, gente, por favor, não vão tratar diferente e tal, e minha tia, pelo amor de Deus, claro que não, assim. Mas pra minha mãe foi mais devagar, demorou pra ela começar a me tratar no masculino, né? Eu acho que isso é normal, né? A maioria dos relatos, todo mundo fala que a mãe, o pai... A minha mãe, por exemplo, ainda às vezes erra. Meu pai erra um monte de vezes. E eu sei que é porque não, é difícil, Sim, né? sim. É difícil mudar. Assim, tá vendo ali, tá vendo que, no meu caso, tá vendo que é uma mulher, mas às vezes fala, ele pediu água ali pra criança. E aí, mas eu relevo, porque eu falo, gente, é normal, assim, não... Eu falo muito para os meus pacientes que eu acho que tem várias diferenças, né? Você sabe quando a pessoa está sendo ofensiva, que ela está querendo te atacar. E você sabe quando vale a pena investir naquela relação. É alguém que você gosta muito, que te faz muito bem. Então você entende que vale a pena relevar isso. E tem outras situações que você vai considerar que não. É óbvio que isso é muito pessoal, né? Sim, relativo. Mas é ter esse olhado. Tipo, não é ser, só porque é minha mãe eu tenho que aceitar tudo. Não. Mas é uma pessoa que eu vejo que tá me respeitando, que gosta de mim, que me faz bem e erra. Vou dar um tempo pra ela, assim, vamos, né? E com a minha mãe foi isso, assim, quando eu falo tempo, gente, é um bom tempo, assim. Eu sou casado agora, eu tô com a Ana, vai fazer 10 anos. E assim, eu acho que só nos últimos, sei lá, 4 anos que minha mãe começou, até menos. Acho que da pandemia pra cá, quando ela teve, eu fiz a minha cirurgia, minha mãe já estava aceitando e tal, mas assim, que elas se aproximaram mesmo foi agora. Da pandemia pra cá que eu fui fazer a cirurgia, minha mãe veio pra me ajudar, né? Ficou na nossa casa. E aí minha mãe acabou tendo um problema de saúde e ficou um tempão aqui com a gente, né? Olha.
E aí eu acho que hoje minha mãe gosta mais da Ana do que de mim, assim. Mas, mas assim, agora ela adora, fica, né? Mas foi um processo, assim, né? Não foi foi não um ano, é. 2 anos. E eu acho foi... que cabe a nós também entender que é necessário esse tempo, mas sobretudo nesse sentido que você disse, quando você percebe que vale a pena, quando existe um afeto real. Exatamente. E quando o erro é absolutamente desproposital e por conta do hábito. Porque nós temos hábitos verbais, hábitos de língua, né? Eu não sei como é que foi pra você, mas assim, poxa, se pra mim, que sou eu demorei 25 anos pra entender tudo, e aí depois que eu entendo, ainda demoro mais 5 anos pra começar a harmonização, ainda demoro, quer dizer, eu também tive esse meu processo, né? Não foi de uma hora pra outra. Imagina pra pessoa que tá de fora e aí você chega e fala, olha, é isso. Por mais que já imaginasse, eu já estivesse vendo alguma coisa, mas é diferente, né? Você chega e fala, a pessoa vai ter o tempo dela. O tempo. E eu acho que os hábitos são fortes que a gente tem, sobretudo de linguagem. Temos hábitos. Quando eu me revelei publicamente como trans, nos primeiros meses, eu errava comigo mesmo. Sim. Eu falava, eu tô cansado. Nossa, tô cansado. E eu penso, se eu tô assim, gente, isso da minha mãe. Isso é muito normal. Normal. Tanto que você falou isso porque eu fiquei pensando, de às vezes eu vejo alguns profissionais de saúde falando, mas aquela pessoa, ela ainda erra os pronomes dela, então ela não, sabe, como se não fosse trans suficiente. Cara, entendi, pelo amor de Deus. Não é um indicativo de que não tem certeza. De que não tem certeza de que ela não é trans, né? Não, é um hábito mesmo. Foi meu caso, 30 anos me tratando de um jeito, assim. Sim. Daí pra mim, eu senti essa parte assim, bem natural, mas eventualmente sai, né? Pode acontecer. Né? Sim. Como também com pessoas cis, eu acho, assim. Alguns, eu digo assim, pequenos errinhos, confusões, que é uma outra coisa que eu falo muito para os pacientes. Assim, olha, a gente, antes da transição, muito provavelmente em algum momento alguém já errou teu gênero. E isso às vezes acontece com pessoas cis em algumas situações, né? E como a gente tem que só entender que esses erros ou esses tratamentos, até essas transfobias que você citou, como isso não é um problema pessoal nosso, no sentido de que não me diminui enquanto homem ou mulher, ou uma pessoa não binária, ou transmasculino, enfim. Né? Porque essa eu acho que é o maior, a maior pegadinha, vamos dizer assim, que a gente passa. Porque é começar a ouvir isso e introjetar como se o erro fosse o nosso corpo e a nossa vivência. E não, olha, essa pessoa errou, ou porque ela não tem esse entendimento de gênero, ou foi sem querer, pelo hábito, ou porque ela é transfóbica e aí ela vai responder também na justiça por isso, né? E não porque o meu corpo está errado, e não porque eu tenho um problema, né? E acho que esse é a nossa busca, né? De conseguir separar as coisas. É o primeiro entendimento fundamental que toda pessoa trans precisa ter, né? De que nós estamos do jeito que nós deveríamos estar. E que está certo, né? E que tudo que vem de forma incongruente com a nossa essência é algo que tem que ser lapidado e modificado, transformado na pessoa, né? Não em nós. É o que você falou. Tanto que tem pessoas, que nem eu conheço pessoas não binárias que é incrível, né? Assim, incrível. E tem muita gente que tem dificuldade de entender como se referir a elas. Por exemplo, uma pessoa barbada, de maquiagem, com um vestido lindo. E tem muita gente que... E essas pessoas, elas têm essa percepção alheia muito mais evidente de que ninguém acerta, né? Mas é isso, você entender que o que você falou há algum tempo daquele episódio que você contou, quando você fala assim, então, inclusive quando eu menstruava, e de chegar um momento em que a transgeneridade vai fazer parte da normalidade humana, de que essa pluralidade, essa diversidade vai ser vista como algo que simplesmente é. E aí a pessoa vai ver uma pessoa não binária e não vai nem tentar nada. Simplesmente do mesmo jeito que olha um homem cis como Paulo, ok. Vê uma pessoa transmasculina, ok. Não tem, assim, curiosidades, não tem...
não é exótico aquilo, é simplesmente assim, nossa gente, o ser humano é plural demais. E Exato. toda a pluralidade, ela faz parte da natureza humana. É. Chegar nesse momento de você, uma pessoa transmasculina, chegar e falar assim, eu quando eu menstruava tal, ou eu, em algum momento, falar alguma coisa relacionada a um gênero masculino que antigamente foi pertencente a mim. Uhum. E normal, tipo, oh, não, ok, que interessante, pá, entendi isso. E acabou, né? Trazer essa para a normalidade isso. Eu falo que a única regra na humanidade é a diversidade, a pluralidade. Não existe nada que envolva o ser humano que possa ser puramente uma coisa só, ou encaixável. Ou é assim ou é assado. Não existe nada, nem Nada. sexo, que dirá gênero. Né? Sim. Então, não, é isso, é a gente entender que existem pessoas plurais, eu não preciso ficar tentando adivinhar nada sobre elas. O que eu precisar saber, eu posso perguntar de maneira respeitosa, e o que eu também não precisar saber, eu sigo em frente. Não preciso ficar, né, enchendo o saco de ninguém por causa disso. Exatamente. E o que você falou, né? Tem pessoas que têm essa expressão de gênero mais andrógeno e tal. E aí, como o olhar do outro não define o gênero dela? Porque essa pessoa olha, às vezes ela não sabe. E aí, ela quer dizer que aquela pessoa também não sabe? Não, ela sabe. Ela sabe. Então, não é o olhar do outro que vai te definir, né? Mas sim que você sente, como você se sente confortável com tudo isso. E eu falo muito com os meus pacientes, quando as outras pessoas que eu vou conversar, né, sacudir, assim, porque a gente também sofre muita pressão estética, né? Óbvio, né? Como todo mundo, mas pra gente é pior porque se a gente não tomar esse cuidado, essa pressão estética, né, vira um problema nosso, assim, tipo, nossa identidade, né? Porque é isso, sei lá, você tem uma mulher cis que, sei lá, tem um seio pequeno, ela vai se sentir, talvez, não tão bonita, porque a pressão estética diz isso, mas dificilmente ela vai duvidar que ela é uma mulher. Entendi, sim. Né? E às vezes para a mulher trans vem esse lugar, mas não é para vir. Uhum. Assim como a mulher cis com um seio menor, ela não deixa de ser mulher por isso, você também não. Né? Não é uma... E aí cabe a você dizer, gosta do meu seio assim ou não, sabe? E aí eu sempre brinco, porque tem muito isso, dessa busca eterna por esse ideal cis, como se a gente tivesse que ser cis, muito parecido com cis. Sim. Tipo, Uma coisa da passabilidade cis, né? Que eu sempre digo, a passabilidade, ela não é nossa, ela é impossível de ser conquistada, porque a passabilidade é do outro, porque é o outro que te julga passável ou não passável. Uhum. Então, como é que eu vou ficar perseguindo uma coisa que é impossível de conquistar? Não vou. Né? Se alguém me der em algum momento, aí eu uso mesmo porque é a partir de um olho específico, né? Sim. Uma pessoa pode olhar para você e ser passável. E outra não. E outra não. Tem como. Exatamente. Realmente, não pertence a nós isso. Não é o meu corpo que vai ser ou não passável, é o olhar do outro. Isso depende do que ele aprendeu sobre gênero, das construções que ele tem. Eu me lembro que, mais uma vez, muito antes de eu hormonizar, na época eu ainda estava só pensando, tentando entender se eu era trans ou não. E eu estava simplesmente com uma calça jeans, que nem era uma masculina, assim. Uma calça jeans, uma camisa gola polo, que também não era masculina, era uma gola polo feminina. Era meio assim. Unissex, assim, a roupa. Era uma... A grande diferença é que eu acho que tem mais botões, né? Eu acho que a camisa polo feminino. Mas assim, tava só com essa roupa, um tênis. O cabelo era curto, mas nem era tão curto, assim, tipo, talvez mais ou menos do tamanho que tá hoje. Mas antes da transição, meu cabelo era bem mais lisinho, assim. Mas fui ao banheiro na rodoviária lá em Teresina. Voltei sentado, aí um senhor começou a conversar comigo. E no meio da conversa eu percebi que ele achava que eu era uma adolescente, assim, de 15, 16 anos. Tá. E aí eu escuto uma mulher no banheiro falando pra mulher que estava lá limpando, dizendo assim, absurdo, entrou um homem aqui. Era eu. Isso eu, com 20 e poucos anos, não hormonizava nada. E aí aquilo eu fiquei pensando. Mas numa mesma situação, uma te julgou como... Não, os dois me julgaram como um homem naquele momento, mas o que me fez pensar foi qual é o critério de gênero dessas pessoas. Sim. Calça jeans, camisa polo, cabelo curto, porque era só isso. Não tinha mais nada. Assim, que me masculinizasse. E tanto aquelas duas pessoas acharam isso e tantas outras me liam como mulher na época, né? Porque ainda me apresentava assim, inclusive. E aí eu fui refletir, e aí eu fui lembrar de quando eu passei no vestibular,
a gente pedia dinheiro no sinal, né? Pra fazer a festa e tal, e pagar lá as coisas que a gente tinha do centro acadêmico. E aí eu lembro que eu estava pedindo dinheiro no sinal, um colega meu, um carro parou e ele veio vindo por trás, assim, e aí bateu no vidro e falou assim, senhora, não sei o quê, e aí virou, era um homem, né? Acho que talvez de indígena, assim, tipo, cabelo comprido, bem liso e tal. E aí ele virou puto, assim, tipo, que senhora o quê? Aí ele, desculpa e tal. E é isso que essa a minha questão, por que eu vou me prender e achar que eu sou menor, eu sou inferior, por essa leitura que o outro faz de mim, sendo que os critérios que as pessoas usam são tão aleatórios e dependem tanto dessa construção delas, né? É, construção de gênero binária. Né? Que elas aprenderam. Então, para se você tá de calça jeans e tem um cabelo curto, homem, tá de saia, mulher. E aí, quer dizer, né? Então, não é isso que vai me guiar, e sim o que eu quero pro meu corpo. Eu já passei por muita coisa para não ser quem eu sou. Esse é o meu lema agora. Não, meu objetivo é ser o mais eu possível, até o final. Perfeito. Acho que por isso que essa pluralidade ela é tão valiosa, né? Cada vez estar mais demonstrada no mundo, porque as pessoas que cresceram sempre dentro daquela construção binária de gêneros, elas começam a ver muitos exemplos que quebram esses padrões. Muitos exemplos que extrapolam os limites dessa caixa que cada pessoa está, e isso é muito interessante, porque eu tenho certeza que vai chegar um momento que essas pessoas elas vão começar a repensar as próprias expressividades, as próprias desenvolturas, e falar, poxa, é verdade, eu estou tão presa nesse é tão mais do que isso, né? E assim, pode ser até que não seja concernente a uma outra identidade de gênero ou descobrir uma orientação sexual um pouco mais ampliada, nem isso, mas no sentido de falar assim, nossa, eu sou muito mais plural do que eu pensava. Sim. E isso é lindo de pensar. Por isso que é essa representatividade trans, sobretudo trans, porque nós, pessoas trans, somos a linha de frente dessa quebra de padrões, porque nós estamos ali mostrando que as caixas elas podem ser muito maiores, ou melhor, que não existem caixas, né? Que nós podemos simplesmente estar aqui e se eu quiser, sei lá, amanhã estar ali, eu posso estar também. Ou se eu quiser estar em tudo isso junto de uma vez só, eu também posso. Né? E é essa diversidade. Por isso que eu acho interessante quando no seu texto do início, quando eu apresentei, estava lá transmasculino, um tanto feminino. Achei interessante essa... Justamente, aí você já mostra que não é binária a coisa, né? Exatamente. Acredito que é isso, que é essa a intenção desse... Exatamente. Disso. Como é que você quer discorrer sobre isso? Sim, é porque assim, até uma brincadeira às vezes que eu faço, porque já passei em terapias que falavam aquelas coisas assim, se você não tem cólica, é porque você está bem com o seu feminino, se você tem cólica é porque você não está bem com o seu feminino, tem umas coisas assim. E eu falava, gente, nunca tive cólica, né? Então tô ótimo com o meu feminino, nunca tive problema. E não tenho, assim, não é uma questão, nunca foi o meu objetivo seguir um padrão de masculinidade cis, né? É claro que no meio dos processos, vez ou outra, você pode se pegar nesse lugar, porque é uma outra coisa que eu levanto, não é? Eu não fui criado como homem, a minha cultura de gênero foi feminina, né, foi assim que eu fui instruído durante a minha infância e adolescência. Então, quando a sociedade passa a me olhar de um outro jeito e espera de mim um outro comportamento que eu ainda não sei ter, né? Tem limites, tem questões que eu concordo que eu preciso rever, tem outras coisas que eu acho que é só masculinidade tóxica e foda-se, não vou e não pretendo me encaixar. Mas aí tem esse processo. Então, é para dizer, olha, eu entendo que o meu gênero é masculino, eu entendo que é assim que eu estou confortável, é esse o meu lugar no mundo, mas não porque eu odeio o feminino, não porque, sabe, o meu desejo é estar perto do patriarcado. Não, eu nem sequer me identifico no sentido de afinidade com esse mundo. Não, o meu mundo de afinidade é muito mais feminino do que masculino. Talvez exceto pelo futebol. Né? Porque é uma coisa que acho que é mais os meninos no Brasil, né? Mas ainda bem que tá mudando também com a Copa e tudo. Mas assim, sim. Eu prefiro estar entre mulheres para conversar, eu prefiro... sempre foi. Então eu não tenho esse problema com o meu feminino, não tenho problema de, sei lá, gostar de usar maquiagem de vez em quando. Não que eu use muito porque eu sou preguiçoso.
Mas, de vez em quando, é uma coisa que eu posso brincar e não é um problema pra mim. Eu não acho que isso seja uma... Você se conectar com essa outra esfera Sim, não é um problema, né? sim, eu Porque choro por qualquer faz besteira parte, e tá tudo bem. também porque faz parte de você e faz parte dessa pluralidade. Sim, eu gosto de dançar, que foi uma coisa que por um momento eu vi que eu me afastei um pouco. Por quê? Né? Porque a gente fica meio com isso, nossa, se eu fizer de tal jeito, e a gente percebe. Então no começo, Sim. você tinha 3 fiapos de barba, você fazia barba, já me tratava no feminino. E às vezes, se você não ficar atento, e aí por isso que eu acho que às vezes o acompanhamento com um psicólogo pode te ajudar nesses processos, se não ficar atento, você vai lá e não quer nunca mais tirar barba. Você vai ficar inseguro toda vez que você tiver que tirar barba. Sim. Não é. Podem errar, não vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo uma pessoa transmasculina e vai ter o feminino em mim, isso não é um problema. Não vou ficar noiado, porque meu quadril, não sei como, porque... Né? Não, tá aí, vai ter... Eventualmente as pessoas vão me reconhecer como um homem afeminado, vão achar que eu sou gay, e, tipo, bem também, não é um problema, né? Pelo contrário, não tenho isso, que tem essas linhas, é o meu enfrentamento. Tanto quando eu falo travesti pelo CFM, porque é minha crítica à resolução do CFM, que coloca as definições do que seria ser travesti, homem trans, né, transexual, mulher transexual, porque não acho que cabe, não é assim, a definição que eles usam é que transexual é a pessoa que se identifica com o gênero oposto ao que deram ela no nascimento, mas não deseja realizar a cirurgia genital. Eu falei, então eu sou travesti, por essa definição do CFM. Então é a minha crítica, e quando eu falo também do transmasculino tanto feminino, é por essa crítica de que muitos na psiquiatria, na psicologia, acham que então você é uma pessoa transmasculina, você é um homem trans, porque você não aceitou o seu feminino, porque você odiava mulheres, porque você... É muito conturbada a visão do que as pessoas têm ainda sobre o que é a natureza trans. Exato, então não, eu não tenho problema nenhum com o meu feminino, não é por isso que eu sou um transmasculino, muito pelo contrário, eu sou porque eu sou. Tanto que o transmedicalismo vem nesse sentido também, né? De que necessariamente uma pessoa trans ela é trans porque ela tem uma patologia ali, ou ela precisa ela precisa estar sob um tratamento hormonal, ou ela precisa fazer procedimentos cirúrgicos para adequação. Exato, E acho não que essa é a gente. palavra. Trans é o que você falou, é a pessoa que não identifica-se com o gênero que lhe foi atribuído no momento do nascimento. Acabou, não tem nada a ver, cada pessoa tem desejos e aspirações únicas com o seu próprio corpo, o seu próprio rosto, a sua própria voz. E cada pessoa, independente do que isso tem a ver ou não com a construção social, ou com aquele desejo de se sentir pertencida a um gênero específico, a transgeneridade não é um pacote pronto. Né? E é isso que tentam fazer, quando você fala ali das inscrições do CFM, né? Sim. Que é isso. Não é isso, não tem isso. Sim, não tem nada é o que a pessoa disser. Não é você que vai dizer, né? O que o outro é. É muito mais plural, né? E a gente está avançando, né? A gente está avançando, cada vez com mais conquistas. Sim. Até essa portaria também foi um avanço pra gente, mas faz parte também do nosso papel enquanto profissional de saúde, né? Tá buscando questionar e falar, olha, legal, reconheço isso aqui, mas tem um outro caminho ali que a gente precisa avançar também, e tem que olhar também. Há um tempinho atrás você mencionou sobre sexualidade e gênero, eu lembrei do IPERG lá, né? Que eu vi que você é docente, pós-graduação do atendimento à diversidade sexual e de gênero, né? É isso? Isso. Como é que é? Eu recebi esse convite. Isso é recente, né? Isso, esse ano, assim, foi a primeira turma agora. Que bacana. E foi fiquei muito feliz, assim, eu adoro dar aula, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, dar aula, palestra. E eu já tinha feito alguns cursos, assim, coisas menores, né? E aí o pessoal falou, ó, topa, né? Eu fiquei meio com medo, será que eu... Pós-graduação, né? Será que eu vou conseguir e tudo? Mas foi muito legal, foi só uma disciplina, né? Sobre saúde mental da população trans, especificamente. Mas... Essa disciplina era essa, saúde mental da população trans. Isso, é uma pós-graduação de saúde mental, né? Apesar dela ser multiprofissional, então tem vários pessoas de outras áreas e tal, mas a maioria dos participantes são psicólogos, né? Para atendimento clínico mesmo de pessoas LGBTQIAP+, né?
E aí eu fui falar mais dessa parte mesmo da psiquiatria, né, de atendimento à população trans. Fiz essa disciplina com eles e gostei muito, muito legal. Espero que continue envolvendo nas próximas turmas aí, como é que vai ser. Que bacana. Mas aí... Mas já acabou, então? Isso foi... não, a minha disciplina foi disciplina... Foi mês passado. Tá, entendi. Que eu fiz, né? Aí eu tô esperando que a gente vai ver algumas mentorias ou também ajudar o pessoal, talvez, em alguma elaboração de trabalho de conclusão de curso, né? Enfim, a gente fica lá sempre, se precisar da gente de ajuda, a gente tá lá, mas a aula em si encerrou nesse ciclo, né? Acho que já tá abrindo, ou vai abrir agora inscrições para a próxima turma e vamos ver. Espero que o pessoal tenha gostado da minha aula e me chame de novo. Acredito que sim. Muito bom, Camilo. Nossa, que delícia de conversa. Obrigado. Adorei viu? também, muito bom. Obrigada por você ter topado, adorei essa conversa. Gente, então, queria agradecer aqui a Distrito, né, que é a nossa apoiadora aqui. A gente está no espaço físico deles na Avenida Rebouças. Depois vocês podem procurar lá, distrito.me. É uma plataforma de inovação. É super bacana o trabalho que fazem. Eles estão super engajados nas pautas LGBT. Recentemente, a gente assistiu aqui uma palestra sobre diversidade no mercado de trabalho, que chamaram de Dia D. Então, acompanha a Distrito, que é uma plataforma bem bacana. E agradecer mais uma vez Camilo Miranda por essa conversa maravilhosa. Foi incrível. Deixa eu cumprimentá-lo de novo. Foi ótimo, adorei. Chame sempre que precisar. Se as agendas encaixarem, será um prazer. Muito bom. Bom, lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Isso aí. Ai, que bom. Foi tranquilo? Você não estava nervoso, não, né? Não, foi tranquilo. Porque não pareceu assim. Eu falo muito, já. Foi bom, porque você discorre bastante sobre as coisas e tem uma eloquência, né? Assim, ótimo, foi ótimo. Foi muito legal o conhecimento que você trouxe. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bacana. Foi muito... De verdade, se precisar, é o que eu te falei, agora que eu vou começar um